Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Estação IFB, um podcast de educação, cultura e atualidades. Hoje nós vamos falar sobre a cultura da paz. Esse tema que nós estamos, nesse momento que nós estamos gravando, nós estamos na semana do Dia Internacional da Paz, que é comemorado no dia 21 de setembro. E é uma data que vale não apenas na data, mas todo dia, a todo instante. E temos uma convidada bem especial, que é a Lídia Rebouças, vice-reitora da Universidade da Paz. A Universidade da Paz é um movimento de educação, de cuidado, de práticas integrativas para despertar a consciência, a inteireza, a integridade e que emana a paz a partir daí, rumo à sustentabilidade com ética, amor e respeito à vida. É isso, Lídia? É isso. Antes eu vou fazer minha audiodescrição para você que está apenas me ouvindo. Meu nome é Ana Cristina, eu sou jornalista do IFB, eu sou uma mulher parda, de cabelos curtos grisalhos, eu estou usando uma camisa do IFB azul marinho com símbolo no peito. Eu sou Lídia Rebouças, tenho 64 anos, também sou parda, tenho cabelo grisalho, liso, na altura dos ombros. Estou usando uma blusa branca com alguns pássaros, assim, bem delicadinhos em azul, e um colar com a borboleta de madrepérola branca. Lídia, pode falar um pouco para a gente o que é a Unipaz? Então, a Unipaz é uma Universidade Internacional da Paz. Nós somos uma instituição, abre alas desse movimento cada vez mais necessário de cultura de paz. O conceito cultura de paz, ele surge em 1989. A Unipaz nasceu em 1987, já com essa denominação. Então dá para você perceber que nós já estávamos nessa construção há muito tempo. Em 1990, o professor Pierre publica esse livro, A Arte de Viver em Paz, que é publicado pela Unesco em inglês e francês. E depois a gente vai falar sobre isso, que a metodologia está inteiramente disponível gratuitamente. O que a Unipaz busca? Você falou algo parecido com o que nós entendemos, né? Que todo dia é dia de cultura de paz. Todo dia, isso não é importante termos o Dia Internacional para que a gente possa enraizar isso no cotidiano. E como a Unipaz faz isso? A Unipaz faz isso entendendo paz de 3 pontos de vista: a paz consigo mesmo, cuidar do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa mente. Esse processo nós chamamos de eco-casa-logia, conhecer a casa interior. A paz com os outros, eco-casa-logia social, né? Como lidar com conflito que é natural, que é inevitável, como acolher esse tema de uma forma aberta no nosso cotidiano. E a paz com a natureza, que é cada vez mais imprescindível. Como cuidar desse planeta lindo e que está tão sofrido porque a gente se desconectou da natureza, da beleza e do cuidado na relação com a natureza. Então, essas 3 artes de viver a paz, essas 3 ecologias, na verdade, elas são uma só, porque ao cuidarmos da nossa paz interior, nós vamos inevitavelmente dar passos na arte de viver em paz com os outros e com a natureza. Pensando que nos últimos anos, a nossa geração pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial, esse movimento foi crescente, né? Cada vez mais dessa busca de não queremos repetir essa história. Uhum. E ainda permaneçamos hoje em dia com conflitos. Que a gente não está falando da paz entre países apenas, né? Uhum. Entre culturas diferentes. Nós estamos falando do nosso dia a dia,
da convivência no trabalho, da convivência, com o outro na escola, em qualquer ambiente. Uhum, Então, não é o macro para o micro, né, parece que uhum. é do micro para o macro. Então, nós apostamos que é do micro para o macro, porque veja, nós estamos aqui agora em 2024. Segundo um relatório bem recente da Organização das Nações Unidas, neste instante no planeta, nós estamos vivendo mais de 50 guerras. O que isso significa? Nós não estamos em processo de nos tornarmos humanos. Porque quando somos verdadeiramente humanos, nós cuidamos. Mas ser humano é um aprendizado, é um processo. Então, nós estamos nesse processo. O professor Pierre Vaio, que criou essa metodologia, com quem Roberto Creme e eu tivemos a alegria de estar desde o início na fundação da Unipaz, Pierre tinha uma frase que é muito divulgada e que é óbvia. Ele dizia: é você que, com a sua própria transformação, contribuirá para a transformação de tudo que existe, né? Dos relacionamentos e de tudo que existe. Então, sim, comece em cada um de nós. É, e falando da Unipaz, também falando do IFB, Uhum, vejo que as instituições, elas têm também o seu papel, né. uhum, Porque às vezes a pessoa não tem essa base no seu seio familiar, mas ela pode despertar para isso na convivência de algum coletivo. uhum, Então, ao falarmos sobre a cultura dentro de um ambiente educacional, nós estamos falando de crianças, de jovens, que muitas vezes eles foram, eh, tiveram a base de que o mundo era competitivo. Então, uhum, você precisa ser melhor que o outro, você uhum, precisa ter melhores notas. uhum, E a construção da paz é inversa. uhum, Exatamente nessa construção do ser humano muito mais cooperativo, porque a natureza é cooperativa, né. uhum. É, agora veja, nós estamos, eu digo, eu também costuro, né? Também sou artesã. E algumas coisas eu digo que dá pano para guarda-roupa, porque pano para manga é pouco pano. Isso dá pano para guarda-roupa. E também digo que um ponto de vista é só a vista de um ponto. Então vamos lá. Vou tentar trazer aqui a vista de um ponto para essa questão que é tão vasta, né? Quando nós estamos dentro de um ambiente educacional, cuidando da cultura de paz, não é possível cuidar da cultura de paz sem compreendermos que nós estamos cuidando do que o Pierre Vaio denominava educação para a arte de viver a vida cotidiana. É muito importante que os ambientes educacionais estejam abertos para facilitar essa arte de viver a vida cotidiana. Porque, na verdade, o cotidiano é o grande e o único palco de mudança. Nós não mudamos daqui a pouco, nós não mudamos amanhã, nós não mudamos depois de amanhã, nós só mudamos aqui e agora. E esse aqui e agora, ele é muito desconhecido para a maioria das pessoas, porque nós estamos vivendo, a maioria de nós, no piloto automático. Forma mecânica, né. De forma mecânica, de forma autômata, né. Às vezes eu estou com alguém e pergunto, a pessoa me fala: "Nossa, eu cheguei. Como que eu cheguei no trabalho? Eu nem vi, eu nem vi". Aí eu pergunto: "Onde você estava quando você não estava no percurso?", né. A gente diz também que mal tem tempo para respirar. Essa é a base, esse é o a priori nessa trilha de cultura de paz, porque não é trilho, não é algo, duro como um trilho, é uma trilha, né, mas às vezes bem sinuosa, flexível. Primeiro passo é sair do "eu mal tenho tempo para respirar".
A gente só muda o cotidiano com a respiração. Eu sonho que nenhum ambiente educacional vai iniciar nada sem que a gente tome consciência da respiração. E aí eu quero falar duas coisas. A respiração, por que a respiração é tão importante? Quando nós dizemos, eu mal tenho tempo para respirar, nós estamos com a respiração bem curtinha, aqui na parte de cima do peito. Essa respiração estimula no cérebro o nosso sistema nervoso simpático. O que isso significa no cotidiano? Eu poluo o meu sangue com os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. O que isso significa? Eu estou absurdamente previsível. Ou eu vou quebrar o pau, ou eu vou fugir. Ou eu luto, ou eu fujo. Eu faço isso respirando curto. E a maioria de nós está previsível. As guerras são feitas por pessoas que mal têm tempo para respirar. Quando essa respiração chega até a nossa barriga, mexe com as nossas entranhas, basta você respirar bem delicadinho que ela chega lá. O profundo, ele é delicado, ele é suave, né? Então, chegou nas entranhas, nós não poluímos o nosso sangue com adrenalina e cortisol e a gente consegue lidar com o absurdo, com as queimadas, com tudo que acontece no cotidiano de uma forma inteira, consciente. E aí a segunda coisa importante, o que é a consciência? O Pierre Weil tinha uma definição de consciência que eu considero genial, porque Deus e o mundo entendem. Vamos supor que você está dirigindo o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, ou você está atravessando a faixa de pedestre, um carro quase te atropela, e você sente muita raiva da cena. Todos nós vamos viver isso. Todos nós sentimos tudo, junto e misturado. E, às vezes, a gente sente tudo 24 horas por segundo. Tamanha a intensidade. Não tem nenhum problema se eu for consciente. O que é a consciência? Eu estou na minha bicicleta e desci da bicicleta, estou atravessando a faixa de pedestre, dei a mão, vem um carro do outro lado e quase me atropela. E eu sinto vontade de matar o motorista. E eu continuo na faixa de pedestre. Eu respiro um pouquinho mais fundo. Conte ao menos até 3. Se precisar, Conte conte outra outra vez. vez. Aí, na hora que eu respiro, eu saio da cena e me observo. E posso lidar com o resto da travessia de uma forma mais leve. Não tem nada a ver com aquela impaciência, a pessoa não me viu, não tem nada a ver comigo, estava preocupada com as contas para pagar, com sei lá o quê, né? Eu vou seguir o meu caminho de boa. Então, Pierre dizia que a consciência é quando a gente consegue se desidentificar dessas cenas cotidianas, como se nós estivéssemos vendo um filme da nossa existência. O filme está lá longe da gente, está lá numa tela, e nós somos o observador. Nós observamos a nós mesmos. E aí, isso é que nos torna humanos. Isso, só isso nos torna humanos. Porque a maioria de nós faz guerra porque ainda não se observa. Ainda vive no estilo animal, né? Exatamente. No sentido de, inclusive, dizer: ah, eu sou uma fera, não faz isso, que eu viro um bicho. E vive das emoções à flor da pele, e não a pele respirando como um todo o ar que nos traz essa pureza de uma criança, né? Quando a gente vê uma criança Isso. respirar, só está respirando. Exatamente. Então, você está falando do lado animal. O Pierre Weil tem uma tese de doutorado sobre a esfinge, né?
que é esse símbolo que está presente em todas as tradições espirituais do planeta. Há 6.000 anos antes de Cristo já estava presente no Egito Antigo e é muito presente no cristianismo. E a esfinge, ela fala dos animais, né? Ligados aos evangelistas também. O boi, que é o nosso lado instintivo, O leão. né? O leão, que é o nosso lado emocional, a águia, que é o nosso lado mental. A maioria da humanidade, a humanidade que faz guerra, ela está identificada com esse lado dos 3 animais da esfinge. Ela ainda não tem a educação para sair de cena, observar como está o meu lado instintivo, como estão as minhas emoções, como está a minha mente, como que eu vou lidar com essa bicharada toda, como que eu vou direcionar essa energia, sabe? Então, esse é um processo contínuo. E na esfinge, o monstro, que é uma metade de vários animais, mas ele tem a cabeça humana, e quando ele olha para o sol, ele se reconhece humano e senta. Se acalma, né? Na esfinge. Isso. Nós podemos entender esse sol como essa luz que a gente pode entrar em contato, né? Essa luz que vai nos ajudar a lidar com o nosso lado instintivo, o nosso lado emocional e o nosso lado mental como seres humanos. E o cotidiano é o palco, né? A gente acorda, como a gente vai ao banheiro, como o nosso intestino está funcionando. Eu tenho uma hipótese de que as pessoas que fazem guerra, elas são pessoas enfesadas. Cheias de fezes. Quando o nosso intestino está preso, nós ficamos muito irritados, muito nervosos, muito impacientes, né? Então, tudo no cotidiano é sagrado. Tudo no cotidiano é sagrado. E o cotidiano termina com adormecer. E na época em que eu nasci, lá no sertão do Piauí, a gente dizia que a gente dormia com as galinhas. Bom, no mundo de hoje as galinhas não dormem. E as pessoas também não dormem. As pessoas estão dormindo muito mal. E o sono é muito importante na nossa arte de viver em paz. Então, como que eu posso cuidar para dormir melhor? Porque isso vai repercutir em todo o nosso cotidiano. É porque se acorda apressado, atrasado, com mau humor, já se compromete os demais, né? Exatamente. Então, se você está com dificuldade para dormir, eu convido você a fazer uma observação, exercitar esse eu que sai da sua cena cotidiana e observar. Você está usando muita tela? Você está comendo comida pesada à noite? E você está indo dormir sem tomar um banho? O seu quarto está bem escuro ou não? Observar essas coisas que podem ajudar uma boa noite de sono, porque isso vai ajudar o acordar também. Se você está com a mente a mil, experimenta deitar na cama com a barriga para cima, dobrar os joelhos e deixar os pés plantados no colchão. Nessa posição, a sua respiração vai aprofundar, inevitavelmente. Barriga para cima, joelhos flexionados e os pés no colchão. Fica ali um pouquinho, só respirando, observando a respiração. Você pode fazer um relaxamento muscular, ouvir uma musiquinha calma, ou só estar observando a respiração. E se você adormecer assim, não tem problema, porque você vai esticar essas pernas naturalmente. Mas a forma como dormimos, ela vai repercutir no acordar. O acordar é muito precioso também. Não vamos levantar primeiro a cabeça, porque isso é valorizar muito a nossa águia, né? Então, a cabeça é muito pesada. Levantar como um gato, com a cabeça baixa, espreguiçar um pouquinho antes, só levantar a cabeça depois que a sua coluna estiver ereta. Isso pode fazer uma diferença enorme no nosso cotidiano. Pequenas ações, micropassos que podem fazer uma diferença
Não acredite em mim, experimente. Que lindo. E a convivência, que esse é um outro passo, porque quem se cuida, quem cuida da paz interior, automaticamente vai se relacionar melhor. Mas a gente enfrenta um turbilhão de encontros ao longo do dia, em todos os ambientes, de conflitos. Isso. E essa gestão das relações. Então, é muito bacana, Ana Cristina, quando a gente olha a palavra encontro, porque a palavra encontro, ela vai falar dos diferentes. Por exemplo, do encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, que são tão diferentes, em algum momento se encontram. E o microfone quase cai, porque é assim que é o encontro, né? Ele é bem intenso. A arte de viver em paz com os outros é, segundo um relatório da Unesco, que foi feito no final dos anos 90, que o MEC publicou como Educação Tesoura Descobriu, o relatório Delores, é o nosso aprendizado mais importante. Se a gente não aprender a conviver, tudo vai por água abaixo. Vamos olhar para isso, né? Todas as tradições espirituais, todas elas, independente de como essas tradições espirituais denominam o sagrado, todas elas vão dizer que nós somos irmãos e irmãs. O projeto Genoma mapeou os nossos genes há poucos anos atrás e concluiu que, do ponto de vista genético, nós somos idênticos. O que vai nos diferenciar é 0,01%. Quer dizer, o que nos diferencia é uma pitadinha. E a gente briga para que o outro seja igual a gente. Não faz sentido isso, né? Como educar para acolher a vista de um outro ponto? Como educar para não julgar a vista de um outro ponto? Nessa trilha, porque uma metodologia nada mais é do que uma trilha, que não é uma trilha, não é um trilho, é uma trilha, né? Nessa trilha nós entendemos que tudo começa na mente, com a ideia de que nós somos separados. A gente se separa na relação com a gente, quando nós abandonamos o nosso corpo, nós não cuidamos de exercitar o nosso corpo. Eu não falei, mas eu sou psicóloga clínica há 40 anos. Eu não atendo ninguém se a pessoa não estiver fazendo exercício físico. Porque eu sei que eu vou estar enrolando a pessoa. Que se o corpo dela não estiver em movimento, e aí você vai me dizer, eu não tenho tempo, eu vou dizer, dance em casa. Faça uma playlist com músicas bem alegres, com músicas bem diferentes, porque a alma da gente ama coisa diferente. E dance na sua casa, meia hora todo dia, fazendo movimentos bem diferentes. Fecha a porta do seu quarto, faz movimentos que você nunca fez. Isso já vai ajudar, né? Então, nós vivemos essa ideia de que somos separados na relação conosco, quando separamos corpo, emoções, mente, espírito. Vamos viver na relação com o outro e na relação com a natureza. E a gente sabe se está nessa ideia da separatividade quando a gente julga. Critica. Critica. O julgamento é o fracasso da compreensão. Sabe? Quando a gente julga, a gente está se distanciando desse contato com aquele que é 0,01% diferente de mim. Perdendo uma chance de entrar em contato com esse diferente, né? Esse é um processo educacional contínuo, porque a gente foi educado para se comparar. Na verdade, a única comparação que faz sentido é conosco. Conosco mesmo. Essa faz todo sentido, com ninguém mais. Hoje estou melhor que ontem. Isso faz todo sentido, né? Hoje eu atravessei a faixa de pedestre, alguém tentou me atropelar e eu respirei, parei, a pessoa me viu, dei um passo a mais, né? Só por hoje. Todos temos vícios de comportamento, e vícios de comportamento a gente só
lida com eles vivendo esse só por hoje. Que nem qualquer viciado em droga. Essas também são drogas. Essas dicas, eu imagino que algumas delas, pelo menos, estejam numa plataforma que a Unipaz disponibiliza, né, para todos, para quem não sabe, o Instituto Federal de Brasília, o IFB, fez uma parceria com a Unipaz e nós estamos em todas as unidades, né, em projetos que foram voluntários, totalmente voluntários, envolvendo servidores e estudantes, para que todas as unidades abriguem um projeto diferente. E no link desse podcast, desse videocast, nós vamos trazer uma matéria com uma síntese de alguns projetos que nós estamos desenvolvendo em todas as unidades do IFB. E é uma parte, porque é um trabalho contínuo, né? Bem contínuo. Então, eu agradeço muito a sua presença, Lídia, e gostaria muito que você falasse um pouco mais dessa plataforma que a Unipaz disponibiliza para quem quer saber mais, se aprofundar um pouco mais e viver principalmente, né, além das teorias, porque as dicas foram tão preciosas e práticas, de como encontrarmos essa paz, termos essa cultura de cultivar isso todos os dias. Ana Cristina, que bom, isso é muito, muito precioso, né? Eu estou muito feliz que nesse Dia Internacional da Paz, a Unipaz pode ofertar gratuitamente essa metodologia, que é uma metodologia que pode ser desfrutada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você pode ser uma pessoa que não sabe ler e você vai assistir às aulas e vai se beneficiar da mesma forma, pode, né? Porque tudo é uma possibilidade. Você pode se beneficiar da mesma forma que uma pessoa que é um pós-doutor também pode, porque essa é uma trilha de educação para a vida cotidiana. Então, a Unipaz, a Universidade Internacional da Paz, disponibiliza gratuitamente hoje aulas EAD, disponibilizamos o livro. Deixa eu pegar aqui o endereço, deixei o celular aqui do lado para isso. O livro, disponibilizamos uma série de podcasts, disponibilizamos um e-book, e eu convido você a participar dessas aulas, ler esse livro, ouvir esses podcasts, e também nos ajudar a divulgar isso, né? Porque nós estamos precisando muito de uma educação para a paz e não violência em todo o nosso país, em todo o nosso planeta. É unipazead.org.br. E ali tem um banner da Avipaz que é direcionado para a plataforma. É Isso, isso? tem um banner Cultura de Paz na Educação, que é essa metodologia, a arte de De viver em viver em paz. paz. É Você isso. entrando ali, você faz sua inscrição gratuita e pode usufruir de todo esse material. Muito obrigada por estar conosco. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, pode também nos acompanhar pelo YouTube, pode nos acompanhar pelas redes sociais e rever e compartilhar esse primoroso capítulo, episódio a respeito da cultura de paz. Muito obrigada e bom caminho, bons passos. Vamos cuidar dos micropassos no aqui e agora.